Estamos gravando. Boa tarde a todos. Me cabe, como vice-presidente, fazer a abertura desta reunião e comunicar a todos que a ausência do presidente Morcazel se dá por motivos de saúde. Ele está fazendo um procedimento agora no início da tarde e nos informou no grupo da diretoria executiva de que ele estaria presente na segunda parte da reunião. É um desejo, não é uma certeza, porque a gente não sabe dos desdobramentos. Bom, dando por aberta a reunião, Melissa, lhe passo a palavra para que você faça seus comentários. Vice-presidente, temos que colocar em aprovação as últimas atas enviadas, que é 1, 2, 3, 4 e 5 de 2022. Ok. Votação. Não leu? Não. Alguém leu? Vice-presidente, eu comecei a leitura, né? Mas não consegui concluir devido aos compromissos, então eu peço a possibilidade de colocarmos em votação na reunião ordinária, daí assim dá esse tempo, né? Para a gente proceder, porque a ata é um troço muito sério, né? Um documento, né? Precisa de uma leitura de fato, né? Pelas manifestações que eu vejo nos rostos e nos avatares dos presentes aqui, se alguém leu, foram poucos que leram. Alguém tem discordância quanto a incluir isto como primeiro item de pauta, ou primeiro assunto da próxima reunião? Ninguém se manifesta? Muito bem. Melissa. Ok. Expedientes. O SEC recebeu, no dia 19/5, um convite da Secretaria de Administração do Estado para o 2º Fórum Nacional de Excelência em Gestão de Contratos com Organizações Sociais. O evento ocorrerá no dia 27 de junho, aqui em Florianópolis, de maneira presencial, tá? Ao final da reunião, eu encaminharei o convite a todos os conselheiros. Justificativas de ausência. Justificou a ausência o conselheiro Aldair Carvalho, devido a uma viagem de trabalho. Seria isso as minhas comunicações, presidente. Muito bem. Obrigado, Melissa. Então, pessoal, nós temos uma pauta hoje de 5 pontos. As comunicações que eu tinha como para fazer a vocês, eu já fiz na hora da abertura, que seria exatamente a ausência do nosso presidente, Luiz Morcazel, nesta parte inicial. Tá? Todos sabem ou estiveram em algum momento participando do evento na semana retrasada, né? Que aconteceu em Ibirama. Este é um assunto que vai ser tratado no terceiro item de pauta. E também tivemos, preciso registrar a questão na semana passada, a presença da conselheira Marcinha Dagma aqui em Joinville, onde estive também presente no lançamento do ICC. Foi um evento, me parece, bastante significativo, foi simbolicamente bastante significativo. Ficamos ali depois do evento ainda batendo papo e tricotando com o pessoal da área e da região, foi bastante interessante. Depois eu abro a palavra para a Marcinha e para a Dagma para seus comentários. Hoje também deve acontecer na Câmara de Vereadores aqui de Joinville uma sessão de homenagem ao Fritz Miller, assunto que foi tratado na nossa última reunião e onde estarei participando também. Tá? Eu vou me apresentar lá como SEC, então se alguém tiver algum comentário, por favor, agora é a hora. Muito bem. Então vamos dar início à ordem do dia. Nosso primeiro item de pauta é sobre os colegiados setoriais estaduais. Está definido no Sistema Estadual de Cultura a criação
destes colegiados. Na gestão anterior, no mandato anterior, né, Marcinha? Desculpa, não é gestão anterior, o mandato anterior. Nós trabalhamos nesse sentido e houve evolução, houve organização do que eu lembro dos setoriais de patrimônio material, dança, teatro, eu acho que era, e letras, se não me engano, estava se organizando, ou estava já organizado. Não? Muito bem. Melissa, eu já te passo a palavra, Dagmar. Melissa, quais são os setoriais que você tem registrados como organizados? Na verdade, as setoriais não cabia a mim, tá? Então, o que eu tenho que verificar seria fazer a leitura das atas anteriores para poder saber quais se reuniram. Eu lembro muito do audiovisual e do patrimônio. As demais, eu tenho que ler as atas anteriores. Tá, não, eu perguntei a você porque eu lembro que você estava com uma agenda de reuniões no último mandato para fazer isso. Perfeito. Nós precisamos então definir alguém ou um grupo de pessoas, um grupo de trabalho para coordenar essas coisas, tá? Era o que eu tinha para colocar. Eu acho que nós temos que fazer isso porque se nós como sociedade civil não nos organizarmos e cumprirmos com o que está definido no sistema estadual de cultura, nós temos pouco embasamento para cobrar outras coisas, como, por exemplo, o Conselho Tripartite. Abro os comentários. Marcinha? Boa tarde, colegas, boa tarde, vice-presidente. Na verdade, todos os colegiados setoriais se encontram. De alguma forma, ainda que minimamente, todos eles se encontrem, todos eles também foram iniciados no mandato passado, haja vista que foi com esse compromisso, inclusive, a eleição entre os pares, né? Foi um dos compromissos assumidos. O que tem organizado de diferencial dos demais é que o patrimônio e o audiovisual têm uma minuta de regimento da sua setorial constituída, mas todas as demais, elas se encontram, inclusive a sua cultura popular, como você mesmo já falou várias vezes, que há discussão das demandas, ao levante dos assuntos debatidos no SEC, há inclusive até algumas costuras com relação a fóruns e tudo mais que, enfim, não houve prosseguimento ou parou pelo fato do mandato ter sido encerrado, como é o meu próprio caso, em letras, que nós estávamos na discussão de um fórum setorial estadual e não conseguimos fazer, né? Não foi possível, mas que há a discussão, que há o debate, isso é fato, ele existe. Certo. Dagmar? Boa tarde a todos, só reafirmar o que trouxe a Marcinha. Inclusive, o audiovisual foi a primeira setorial a se constituir enquanto colegiado, conforme nos traz a lei do CIEC e o nosso próprio processo seletivo, e fomos o primeiro a entregar o nosso regimento ainda no mandato passado. E aproveito para questionar os colegas e tentar trazer alguma resposta a essa nossa ansiedade. Esse regimento foi enviado, né, no mandato passado para o SEC. E, então, gostaria de saber, porque como estive ausente no processo inicial, que nós tínhamos outra representação da Ramayana, e questionávamos ela no grupo, né, da setorial, com todas as representações de mesorregiões, sobre o nosso regimento, se havia sido dialogado, se havia sido conduzido para a Câmara Técnica de Normas do SEC, e ela nunca nos respondeu. Então, pergunto aos colegas, onde está o nosso regimento? Obrigada. Okay. Só queria exatamente... já te dou a palavra, Marcinha. Desculpe a intromissão, Dagmar, mas exatamente por conta destas questões que esse é um ponto que eu solicitei para ser incluído na pauta, tá? Porque nós estamos tratando de diversas outras coisas, menos da nossa própria organização como sociedade civil, como SEC, tá? Então, eu entendo, eu concordo com você, Marcinha, nós fizemos essas definições, mas tudo parou. Então, esse ponto é exatamente para isso, provocar a retomada,
Tá? Se nós vamos constituir uma tarefa a mais, vou colocar assim, para a Melissa, se nós vamos dizer que a Melissa de repente vai manter uma planilha onde que tenha o status de cada um desses colegiados, se está se reunindo, se não está se reunindo, se está formalizado, se não está formalizado. É uma coisa que eu gostaria que nós conseguíssemos tirar desta pauta. Tá? Marcinha. O regimento foi encaminhado, sim, para esse novo mandato, está na Câmara Setorial, sim, e nós estamos em vias de marcar uma reunião para poder conversar. Está em leitura, na verdade, todos nós estamos com esse dever de casa de ler e fazer as nossas notas para poder nos reunirmos sobre o regimento, todavia, com todos os compromissos assumidos por nós e pelo próprio SEC no último mês, a gente não fez isso, mas ela está, assim, para a próxima pauta. Com relação aos encontros setoriais, eu penso que é uma demanda do conselheiro eleito. É do conselheiro eleito provocar, reunir, tentar construir um grupo, existem, né? Existem vários grupos, na verdade, já construídos, tentar reunir, não é uma tarefa fácil, não é uma coisa a ser planilhada, que na próxima vai ter o encontro, no próximo, há que uma sensibilização muito grande a ser feita. Eu tiro isso pela minha própria setorial, a dificuldade de diálogo que é justamente pelo fato de ter várias instituições envolvidas e ter pessoas que nem estão em instituição nenhuma e que tem todo o direito de estar na setorial e também tem todo o direito de não querer estar, inclusive, dentro de um grupo coletivo, né? Tem toda essa demanda. Eu não vejo como uma demanda específica da Secretaria Executiva, mas de uma sensibilização a ser feito pelo conselheiro eleito da setorial, respeitando o tempo, né, de cada região, de cada mesorregião e dos seus próprios pares, né, porque vai provocar, é uma questão de provocação, obrigação não há como ser feito, né. Obrigada, é isso. Paola. Boa tarde, pessoal. A minha fala vai de encontro da Marcinha também, né? Eu, compartilhando com os colegas, o Maxwell, ele iniciou um trabalho de mapeamento das setoriais da dança no mandato passado, e eu estou, na medida do possível, tentando dar continuidade nisso. Por enquanto, ainda se resumem a grupos de WhatsApp, então nós temos 5 das 6 mesorregiões, por enquanto nós não temos da Grande Florianópolis, porque é o lugar mais difícil de acessar, de entrar, principalmente porque Florianópolis não se vê como Grande Florianópolis, se vê como Florianópolis, eles esquecem das cidades vizinhas, então é um diálogo difícil, mas a gente está em cima disso. Agora, no nosso encontro de Ibirama, em função de ser no Vale, eu consegui diversos contatos para incluir na setorial do Vale, e estou pedindo ajuda para quem já está nos grupos, um está indicando o outro, né? E na medida do possível a gente vai tentando repassar as informações para que isso a comunicação não se perca, não morra, né? E eles não achem que é só um grupo inútil. Mas eu sei que a gente vai precisar estruturar isso, eu sei que a gente vai precisar fazer os encontros, fazer um regimento, como o audiovisual já tem, né? Então, mas é um processo bem lento, assim, eu achei até que seria mais rápido, quando eu assumi, assim, achei que ia ser mais fácil, mas não é muito, não. E eu tive várias recusas, inclusive, como Marcinha falou, pessoas que falaram assim, olha, eu não tenho interesse. Ou tipo, eu já fiz parte e não quero mais. Né? E tudo bem, a gente precisa respeitar e seguir. Mas existem pessoas vindo, existem pessoas aderindo e existem pessoas que já nos chamam como referência, vamos dizer assim, né? Como, me falaram que é você, o que tu pode fazer para me ajudar, que informação você pode me dar. Então, eu acho que as portas estão se abrindo e as coisas aos pouquinhos vão acontecer. Obrigada. Ok, antes de passar a palavra para você, Dagmar, no máximo mais 2 inscrições e damos encaminhamentos, ok? Dagmar? Obrigado, presidente. O Paola, só te dizer que isso é muito orgânico, tá? Vai acontecendo, né? Nem que seja com poucos,
né, tentem organizar e depois o diálogo vai se abrindo e organicamente as pessoas vão chegando. Eu queria só saber, Marcinha, eu não sei quem que compõe a Câmara Técnica de Leis e Normas, mas porque outro dia, numa reunião, né, do Comitê Gestor da Setorial, porque a gente tem 2 grupos no WhatsApp, tem um grupo do Comitê Gestor, que são as representações de mesorregiões, mais uma representação de cada entidade. Numa dessas reuniões que a gente estava formatando as diretrizes do Prêmio Catarinense de Cinema, inclusive, se levantou a questão do regimento, e aí surgiu uma nova questão a ser agregada no regimento, né, muito importante e muito específica do audiovisual. Então, eu queria saber qual o procedimento. A gente delibera, né, essa alteração e reencaminha para a comissão com essa nova observação, porque o regimento, claro, ele segue a lei, né, como estrutura setorial, né, das representações legais de mesorregiões, né, mas também temos aí as entidades, então a gente segue a lei e tem uma certa liberdade, como todo outro setor, de dialogar os nossos pertencimentos. Então, é dentro desse diálogo de pertencimentos que a gente gostaria de trazer, né, uma alteração, né, e considerar mais um item no regimento. Então, só queria saber qual é o encaminhamento. Obrigada. Eu respondo? Quem é o presidente da... Eu não sou coordenadora da Câmara, é a Elaine que é a coordenadora, então, né? Quem faz parte da Câmara é a Elaine, eu, o Joede, o Marcos Montanha e o Daia. Somos nós 5, tá? Esse é a nossa Câmara. No meu entendimento, como a gente ali a Elaine levantou a mão, a Elaine fala. Por favor, Elaine. Pode continuar, Marcinha, eu endosso. No meu entendimento, como nós ainda não fizemos nenhuma reunião a respeito, e inclusive nós estamos na primeira leitura, né, porque do regimento, se a setorial, que é a que mais interessada no documento, tem alterações a serem feitas, é pertencimento da setorial fazer as suas alterações, reencaminhar para o e-mail do conselho, e daí fica oficial, né, para a secretária executiva, a Melissa, e aí sim a Melissa nos reencaminha essa minuta e nós paramos a leitura por aqui para que não percamos tempo, né, em análise de algo que será modificado. Eu entendo assim, né? Sim. Ok. Elaine, você ainda quer fazer algum comentário? Não, então, lembrando que o documento foi encaminhado acho que 1 ou 2 reuniões antes da conselheira Ramayana solicitar a saída, né, do conselho. Eu tinha feito uma leitura por cima, mas aguardei também o andamento aí dos trâmites, porque eu acho que essa é uma discussão que tem que ter a presença, né, do conselheiro da setorial para que a gente esteja alinhado, porque a gente vai... não tem como passar por cima do que foi construído e sim debater e fazer o que for necessário. Então, a gente ficou aí também nesse vácuo que nós estamos aguardando o empossamento para também dar andamento, porque o que adianta você ter o regimento da setorial pronto se o representante da classe não está aqui dentro do conselho empossado da forma correta, né? Então, nesse sentido, a gente suspendeu aí os trabalhos também para que as coisas se alinhassem e pudéssemos fazer o que fosse necessário. Mas já está na mão, né, e eu acho que como foi colocado aqui o que a Marcinha falou, façam as adequações necessárias, reencaminhem, a gente marca uma reunião, faz esse debate e segue o rito, né, que está previsto aí para a questão da Câmara e das minutas. Ok. Podemos dar algum encaminhamento para isso? Eu sei que isso não é um ponto, não é um assunto finito. Ele ainda demanda várias, e cada setorial vai ter a sua especificidade. Eu
trago duas ideias. Uma que me parece que passa pela parte do regimento interno desses colegiados, que é a parte de como nós podemos reconhecer que um colegiado está estabelecido, né? Uma vez é criado, perfeito, mas como é que ele se formaliza? Ele tem que mandar uma carta dizendo que ele existe ao conselho, ele tem que mandar o regimento, após o regimento dele ter sido aprovado pela Câmara Legislação. Como fazemos isso? Porque esse processo não está formalizado na lei, não está definido. Então, se não está definido, nós temos esta liberdade para fazê-lo. Eu gostaria de escutar algumas sugestões. Dagmar? Bom, eu vou trazer a experiência que eu adquiri no Conselho Municipal de Cultura aqui do Balneário Camboriú. Quando a gente constituiu, de fato, e de direito o Conselho, precisava formalizar todos os setores com o regimento. Era um pouco difícil, né, das setoriais entenderem todo o processo legal da construção de um regimento, que precisa dialogar as diretrizes de uma lei que nos constitui enquanto colegiado todo, né? O que a gente fez enquanto conselho? Montamos uma câmara, um grupo de trabalho, e desenhamos um regimento base com as estruturas legais. E aí, então, a partir desta construção primária, estruturante, todas as setoriais trabalharam os seus pertencimentos, as suas frequências de reuniões, como entrava ou saía, quem se entendia, quem não se entendia no colegiado e todas as suas normativas enquanto colegiado. Penso que pode ser, talvez, um facilitador, né, para que as setoriais possam ter um princípio, uma largada, e então discutir individualmente os seus pertencimentos. Eu vejo pelo do audiovisual, é difícil você construir um regimento sem ter um ponto de partida, né? Eu trouxe para a gente construir no audiovisual o regimento da setorial de Balneário Camboriú, e pegamos o de Itajaí, de outras cidades, para que a gente pudesse cruzar com a lei do CIEC e então formatar, né? Mas se tiver um ponto de partida com diretrizes gerais, eu acho que é assim, uma contribuição grande para os setores. Só rapidamente, Dagmar, uma devolutiva. Na cultura popular, nós pegamos o regimento do Colegiado de Patrimônio Material, que o Tiago tinha escrito, e nós usamos como base. Talvez essa seja uma ideia interessante, disponibilizar esse regimento, tá, para todos. Se você, eu não sei se a Melissa tem, mas se não eu coloco depois no grupo da gestão, eu coloco num drive, para que todos possam ter um ponto de partida. Tá? Marcinha? Gente, eu parto do seguinte princípio. O colegiado é uma instância instituída na eleição do conselho. Quem é o colegiado? O colegiado são os conselheiros, ou os delegados, vamos dizer assim, porque conselheiro é quem vai ser eleito, os delegados que se candidatam, né, pelas mesorregiões, então, que teoricamente deveriam ser 12, né? 6 e 6, haja vista que são 2 de cada um. Nem sempre isso acontece, como no meu caso, que só tivemos 4. Então, o colegiado é uma instância que ela existe a partir da eleição, ponto. Ela está fundamentada, né? Segundo, o regimento de um colegiado é um processo, no meu entendimento, mais adiantado. Nós temos setoriais que estão cruz, que necessitam da sensibilização, que eu falo por mim, que é o caso da minha, né? Que necessita da sensibilização de instituição, de constituição, de valorização desse debate. Então, eu penso assim, que existe uma lacuna muito grande entre a existência, né, o fato de existir desse colegiado até a construção de um regimento interno.
parabéns ao audiovisual, parabéns ao patrimônio, que a gente sabe que o Tiago colocou há muito tempo a minuta bem antes do audiovisual, essa minuta dentro do conselho, tá, né? Então, quer dizer, é a primeira minuta a ser construída, na verdade, por uma setorial é a de patrimônio, que agrega o todo, não separa, mas é um patrimônio integral, sem separar, inclusive arquivos e bibliotecas, né, que está todo mundo junto ali. Mas eu penso que a nossa premissa agora aqui é esse diálogo, é essa sensibilização, é essa construção enquanto setorial, chamar os colegas, os pares, a esse debate. E uma ação que eu vejo concreta nesse sentido, além da nossa própria busca, que foi o caso ali em Ibirama, que foi foram muitos contatos, e que realmente está reverberando, né, está dando frutos, é o que o próprio Rodrigo colocou ali no chat, que ele está andando em 50% dos municípios do estado de Santa Catarina e que vai, sim, dar os nossos contatos aos pares encontrados, porque é dessa forma que a gente chega nos nossos pares, né? Não adianta a gente querer colocar a carroça na frente dos bois e, opa, vamos debater minuta de regimento interno, se a gente não tem nem a construção coletiva de uma setorial de fato. Eu sei que tem gente aqui bem avançado, como é o caso do teatro, como é o caso da dança, e ainda assim a dança encontra muitos problemas, como a Paola falou, como é o caso da música, né? Que o Joed pode falar depois também, encontra muitos problemas nessa construção. Então, eu penso assim, primeiramente, vamos batalhar, vamos ajudar os outros em suas mesorregiões, igual eu fiz com a Paola. Paola, ó, tem a menina lá de Bombinhas da Dança, tem a menina lá de Porto Belo, a menina o menino de Tijucas, vai acrescentando, e assim vocês também fazem o mesmo. Ó, Marcinha, aqui na minha região de Lages tem esse em letras, e assim a gente se constitui e fortalece as nossas setoriais. E então pensamos futuramente numa minuta de regimento interno. É o meu entendimento. Desculpe o alongamento. Pois tenho que usar esse teu gancho, Marcinha. Vamos tentar ficar nos 2 minutos, tá, gente? Jonathan. Tu tá falando, Jonathan? Arruma o teu microfone aí. Paola, tira esse tempo que tá contando dos 2 minutos, Jonathan. Joed, enquanto o Jonathan se arruma lá. Também tá com o microfone fechado. Ok, baixei a mãozinha, não vi que era o microfone. Bom, eu compartilho que a Marcinha, né, falou, a Paola também. A gente vê a dificuldade e na música, até pegando ali o gancho da Paola, né, eu achei que fosse mais fácil preparar toda essa setorial. Então, entrei em contato com as mesos, bem como a própria Serra, e é muito difícil, porque realmente eles não querem saber, né? Para eles é uma coisa de bandeira partidária, política e tal, e sem contar dos egos, né? Que, assim como todas as áreas, o erudito não se dá com o contemporâneo, com o regionalista, e não, se está nesse grupo eu não entro, então a gente tem que montar, tipo assim, várias redes, só do sinfônico, outra rede só do regionalista, e mesmo assim lá dentro ainda vão ter. Mas ali o que o Rodrigo colocou, que tem viajado no estado, então eu tenho ido em muitos municípios também, e tenho levado os contatos de todos os conselheiros, e sempre na verdade eles não me pedem, eu que ofereço, né? Eu falo, pessoal, tem um pessoal da dança, teatro, tal, telefone esse aqui, vocês podem entrar em contato, eles vão estar, né, respondendo vocês. E eu acho que começa esse trabalho assim, né, essa ajuda, né, na questão de redes e as setoriais que estão um pouquinho mais avançadas, puder também dar um suporte para a gente, é bem-vindo, vai ajudar, porque muitas coisas ainda somos muito crus, né? E o Jonathan lá até no fórum a gente estava comentando, o Jonathan chegou a mapear alguma coisa lá no Oeste, né, Jonathan? E só que aquela coisa, mapeia este mês que vem já mudou tudo novamente. Quem tá não tá mais, vem novos, né? Mas essa questão de a gente estar indo nos municípios ou as pessoas que nós temos, os conhecidos, estar oferecendo os contatos, acho que é uma que já vai ajudando a formar essa rede.
e aí só a coisa vai crescendo. E como a Dagmar falou, é uma coisa orgânica, né? Vai do seu tempo mesmo, não é fácil, paciência, persistência e dar continuidade. Perfeito. Jonathan. Me ouvem agora? Tive que mudar de dispositivo. Não, mas é um pouco de encontro com o que as falas que me antecederam vêm. Esse trabalho setorial é uma constante, né? Você está sempre construindo e sempre parece que está faltando entrar gente. E realmente está sempre faltando entrar gente. A gente analisou e viu de perto boa parte do que é essa articulação de chamar a gente para o trabalho quando a gente participou e passou por aquele processo da LAB, que é onde existiu um interesse econômico. Nossa, cara, uma galera inédita apareceu na roda. Uma galera inédita apareceu para compor isso daí, e a gente viu quantos municípios não tinham sistemas de cultura. Aí agora que a gente se depara com um momento em que a poeira baixou, o pessoal está voltando a trabalhar, parece que o consenso do coletivo liga um dane-se e não quer mais saber de falar sobre as políticas públicas e construções a partir de sistemas setoriais. Eu sempre gosto de trabalhar setoriais interligadas, e tentei fazer esse movimento aqui no Oeste, aqui na região, principalmente em Chapecó, de tentar ligar as próprias setoriais, teatro com música, música com afins e assim por diante. E mesmo assim é um exercício bem difícil, porque cada área está muito focada nos seus e esquece que os setores têm que comunicar entre eles para que haja essa rede. Então, assim, eu já disse de antemão para o Joede e também digo aos demais conselheiros, no que trata de construir setoriais, se precisar de ajuda, eu sou muito parceiro, gosto muito desse movimento. Então, conte comigo como uma força de trabalho mesmo para construir esses contatos e estreitar essas relações, tá? Eu acho que sim, tem que exercitar, tem que montar isso e tem que insistir. Ok. Gabi? Oi, gente, ainda não estou com computador e câmera, mas já estou chegando em casa aqui. Só queria também agregar um pouquinho, acho que historicamente as artes visuais sempre foram a galera mais desmobilizada, né? É mais difícil, assim, de reunir. Mas um relato bom é que a gente teve reuniões quinzenais desde o início desse ano, com mesorregiões do Oeste, Itajaí, Floripa. E juntos, na semana passada, a gente elaborou um primeiro sistema de comunicação, assim, de fortalecer primeiro algo mais estadual e fazer um mapeamento de duas coisas, né? Um mapeamento de espaços das artes visuais em Santa Catarina e outro dos profissionais de artes visuais. Então, essa foi uma pauta que a gente construiu primeiro com a setorial de Itajaí e com a setorial de Floripa. E aí, na última reunião, a gente já teve o Oeste participando e nós vamos lançar na semana que vem o Google Docs, né? O Google Forms. Já está sendo revisadas as perguntas, foi uma construção também coletiva. Já temos um e-mail, estamos criando o arquivo também das lutas todas, das atas, porque isso também era uma dificuldade que a gente tinha, né? De saber como que está cada setorial, quem que está ativo, quem não está. As instituições também que representavam não existem mais. Então, só para colocar que a gente está avançando, tá em passos lentos, assim, mas está muito bacana a comunicação, assim. A gente tem conseguido manter essa comunicação entre a gente. E em breve aí também vou precisar da ajuda de todo mundo para divulgar, né, em outros setoriais que não estão participando, enfim, para a gente começar a criar uma comunicação, né? A gente está muito, muito lá atrás, mas eu acho que já avançamos bastante perto de uma terra vazia que a gente tinha. Ok. Por favor, baixar a sua mão, Gabi. Hélio, e aí depois fazemos os encaminhamentos, ok, gente? Eu acho que... Edson, teu microfone estava fechado. Perdão. Gabi, sua mão está levantada, isso. Hélio, você encerra e aí depois fazemos os encaminhamentos para que a gente possa vencer a pauta, ok? O vice-presidente, a gente tem uma grande dificuldade aqui também. Eu tenho visto um grande problema na área de teatro, assim, em alguns municípios, que a gente tem conversado, que a gente tem tentado entrar em ação, mas o grande problema nosso é que eles acham que a gente é um questionário, cara. Passou a ser um questionário, é muita pergunta, entendeu? Só de cunho econômico. Cada um querendo ver o seu lado, é uma dificuldade incrível, cara, sabe? Então, agora eu aprendi,
recebi uma ajuda aí do Rodrigo, hoje eu passo os e-mails e o telefone da fundação. Porque não é possível, cara. Eu estou no conselho, eu acho que não é para isso, entendeu? Do jeito que está, o ego aqui dos grupos é muito inflamado, é demais, cara. Cada um vê o seu lado. Existe uma reclamação muito grande com relação a sorteio, a grupos que ganharam, sabe? É complicado. Eu vejo isso, sabe? Eu não pensei que no SEC eu ia pegar uma demanda dessa, sinceramente. Obrigado. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Infelizmente. Tá bom, Elaine, eu gostaria de fazer os encaminhamentos. Então, fazemos a sua fala, por favor, um minutinho só, e vamos dar encaminhamento para seguir a pauta. Mas eu quero 2, não vou querer 1, mas tudo bem. Justiça, né? Não, só queria trazer aí a questão do exemplo do teatro, né? Eu acho que todas as setoriais têm dificuldades, a nossa também não é diferente. Eu acho que o que nos fortalece um pouco mais é que a gente tem a FECAT, que já faz um trabalho de base estadualizado, que colabora também com a gente estar um pouco melhor organizado, né? Nós temos atualmente um grupo com 10 participantes das mesorregiões, então todos os informes são colocados para esse grupo, e esse grupo transmite para as regiões, e assim também os questionamentos, né? A gente é bem alinhado nesse tipo de comunicação, que facilita muito. Mas eu acho que tem sempre a questão que é muito pungente em todas as setoriais, que é quando a gente tem questões de editais, os nossos telefones não param, né? A demanda é de altíssima procura, mas quando arrefece esse processo, a gente vê que também as pessoas vão tocando suas vidas e não necessariamente estão nos demandando coisas, né? Dentro também de uma perspectiva de confiança. A gente tem representação lá, então a gente sabe que o representante vai fazer, né? Então acho que tem esses tempos, né? De uma curva de muita procura e outras de muita baixa, né? E ainda assim, pensando, né? Aqui de Florianópolis, a gente tem uma presença da setorial de Florianópolis muito ativa, mas como a Elinho falou, as outras regiões aqui do entorno, isso é precário, né? Que é um trabalho também que, inclusive, a gente precisa talvez retomar, Elinho, no sentido de fazer uma reunião dos conselhos da Grande Florianópolis para dar uma chacoalhada e ampliar essa comunicação. A gente pode debater isso e ver como agir. Mas eu acho que é isso, talvez pensar, né, que outra organização de classe que junta todo mundo e que a gente consiga fazer essa ponte como a FECAT faz no teatro, né? Porque aí é isso, a gente está alinhado ali, quando tem as reuniões da FECAT a gente está junto também, quando tem as reuniões do Conselho Municipal, também estou no grupo gestor do Conselho Municipal, né, com as conselheiras de Florianópolis, e aí então vem de todos os lados, a gente consegue alinhar as informações e repassar e tocar um trabalho minimamente coletivizado, né? Mas tem um esforço, né? Também vai aí um outro tempo para além do tempo do SEC, né? Que é de estar em contato com a base o tempo todo, ajudando a montar documento, respondendo pergunta, encaminhando coisas para poder a coisa andar. Mas é nesse sentido que eu queria fazer a fala, e aí, como o Edson perguntou, né, sobre que rito, né, que faz esse colegiado ou essa setorial está ativa, né, no caso dos conselhos municipais, os documentos necessários que sempre eram encaminhados para a parte administrativa, era a minuta do regimento, né, e aí depois a sua possível aprovação e, portanto, o regimento, a lista de presença de todos aqueles que debateram aquele regimento, né, e a ata, né, de organização aí dessa setorial, né, que ficam como os 3 documentos balizadores aí para uma setorial, né, e isso a gente fez no município, então acho que poderia servir minimamente de exemplo para o Estado, porque aí também dá uma cara. Estavam essas pessoas, debateram isso aqui, tá comprovando, tá a lista de presença comprovando, se tirou esse documento, né? Era isso. Obrigada a todos e todas. É muito chato estar com vocês virtualmente. Vocês são muito mais legais presencialmente, só queria dizer isso. Saudades. Poxa, 2 semanas. Tá. Eu tomei nota aqui de algumas coisas
do que foi falado, tá? E estou juntando com o que você acabou de falar, Elaine, uma vez que você deu uma sugestão de encaminhamento. Me chamou a atenção a questão não sei se foi a Dagmar, foi a Marcinha, mas alguém falou sobre a questão da dificuldade de mobilização, de envolvimento das pessoas. Nós tivemos uma experiência bastante interessante, que Marcinha há de lembrar, que foram os encontros estaduais que nós fizemos no começo do ano de 2020, Dagmar também estava junto. Então, talvez a gente possa pensar alguma coisa nesta linha. Fazer o SEC promover algum encontro virtual, tá? Para sensibilização, talvez um por meso, fazemos um ou 2 finais de semana, ou 2 semanas, não sei como, isso tem que ser bolado, para debater exatamente essas questões. Tá? Então, isso me parece que é uma ideia daquilo que foi comentado, que eu tirei. A questão da estrutura mínima para reconhecer a existência do colegiado, como a Elaine colocou, um texto de regimento a ser aprovado, tudo mais, uma lista das pessoas que estavam presentes na discussão desse texto e a ata com o histórico do que foi discutido, como foi discutido e os encaminhamentos. Então, a partir dali, haveria a formalização do colegiado. Eu acho que isso é pouco, tá, Elaine? Porque nós não estamos falando do município, nós estamos falando do Estado. Então, talvez comprometimento de mesos deveria ser incluído. Nós não vamos chegar, está claro para mim que nós não vamos chegar a uma solução nesta reunião. O que eu proponho é que a gente converse e já deixe pré-pontado este assunto, o retorno desse assunto para a próxima reunião. Tá? Mas aí agora com encaminhamentos de fato e de direito, já com só para discutir que encaminhamentos vamos dar. Abro para discussão sobre isto. Dagmar, é sobre esse assunto, desencaminhamentos? Sim. Então tá, nós estamos atrasados. Eu deixei 2 sugestões ali para a gente poder encontrar essas pessoas, deixei ali no chat. A gente tem o mailing do fórum, que a gente discutiu Audi Blanc, mas as pessoas tinham que fazer inscrição. Então, esse mailing todo está de poder ou da Fundação, ou do SEC, enfim. E temos também do processo eletivo, né, que as pessoas também tinham que fazer a inscrição como eleitor. Isso era lá no Mapas, não sei se a gente tem como recuperar esse cadastro do Mapas, mas temos aí um mailing de todos os setores, extremamente alargado, para que a gente possa fazer comunicações dirigidas a cada setor e disponibilizar o contato do conselheiro. Talvez cada conselheiro possa fazer um texto bem assim, dirigido para a sua área, e a Fundação ou o SEC reencaminhar. Era isso. Marcinha? Então, eu penso que essa solução, essa sugestão da Dagmar é uma solução coerente. Gente, eu sou contra, não vamos criar um documento dizendo como tem que ser. Primeiro precisa ter articulação das setoriais, o colegiado, ele existe, ponto. O colegiado são aquelas pessoas, os delegados que participaram do pleito. Esse é o colegiado, ele existe. Não tem que formalizar isso, ele existe, ele já está formalizado, uma vez que foi feito o processo de eleição da nossa eleição, entende? Nós somos esse colegiado. Se é com 5, se é com 8, se é com 12, não importa, mas o colegiado, ele existe, ponto. O que nós precisamos é cada um, dar sensibilização desses que formam o colegiado para agregar todo o restante do Estado. E não debater, vamos fazer um texto, vamos instituir uma minuta. O momento não é isso agora. É de constituição, de agregar as pessoas para que, de fato, tenha uma setorial constituída no Estado. No Estado, o colegiado, ele é ponto, ele existe, ele está formado. Se as pessoas talvez não queiram trabalhar, vai demandar, enfim, vai ser uma discussão enorme, mas ele existe. Então, eu sou contra que se faça um documento dizendo que tem que ser assim, assim ou assado. Até porque quem vai decidir como deve ser é a própria setorial constituída, e não o SEC que vai impor.
A setorial constituída, ela sim vai dizer, não, isso aqui para mim serve, eu quero dessa forma, não, eu vou usar como parâmetro o audiovisual, vou usar como parâmetro o patrimônio. No meu entendimento, é assim. Ok. E o que tiramos disso tudo? Pegar essas relações de e-mails, não sei se seria um bom encaminhamento, pegar a relação de e-mails que tem por mesorregião, sabe? Ok, a gente tem a lei de proteção de dados, né? Não precisamos mandar para o conselheiro, porque temos uma lei que protege as pessoas. Mas cada delegado de mesorregião, representante de mesorregião, e por que é importante? Porque está mais próximo para dialogar, né? Cada representante de mesorregião faz diálogo com a sua região através dessa lista que nós temos, 2 grandes mailings. Tá? Faz um texto, encaminha para o conselheiro, no caso o audiovisual, as 5 mesorregiões vão encaminhar cada um o seu texto para mim. Eu vou encaminhar individualmente para a Melissa, se for o caso. E ela vai disparar vai pegar aqueles mails e vai disparar para aquela região, com o contato daquele representante e do titular. E assim a gente, convidando para vir para o diálogo. Ok. Eu vejo que existe um entendimento bastante heterogêneo de como dar encaminhamento a toda essa questão. Eu vou deixar esse item de pauta como inconcluso, tá? E nós voltamos na próxima reunião a tratar desse tema no sentido dos encaminhamentos que foram dados. Não gostaria de rediscutir o que nós já discutimos hoje, tá? Mas daqui para frente. Aí seria alguma coisa tipo, o que o audiovisual conseguiu? O que letras conseguiu? O que dança conseguiu? Houve evolução? Não houve evolução? Está na mesma coisa? Não está? E o que a gente pode fazer? Ponto, como segue. Ok? Quanto à questão dos mailings, Dagmar, teria que ver, porque o mailing dos fóruns que nós fizemos naquela vez da Lab, isto naquela vez foi organizado pelo QIA, e eu não sei se Melissa tem cópia, tá? Quanto à questão de acesso ao Mapas, o servidor do Mapas, ele ainda, a última informação que eu tenho aqui, ele ainda existe, mas está com acesso totalmente restrito e bloqueado para externos. A máquina não foi desligada, ela ainda existe, mas aí para ter acesso a essas informações, precisaria de uma autorização do presidente da fundação, tá? Que em última instância é quem responde pelo uso dessas informações, e infelizmente o Edinho não está presente. A assessoria dele, a secretária, ou acredito que o assessor dele está aí escutando. Eu gostaria que então depois fosse verificado qual é o tipo de encaminhamento para ter-se acesso a isso, tá? Então, Melissa, depois você, por favor, anote ali para a gente poder conversar e dar encaminhamento nesse sentido. Ok? Podemos passar para frente, gente? Perfeito. Segundo item de pauta, Medalha Cruz e Souza. Estamos bastante cedo falando do assunto, mas no ano passado foi uma correria do caramba. Então, para evitar essa correria, vamos fazer aquilo que a gente sempre pede que seja feito. Façamos um planejamento. Então, eu solicito quem está disposto, quem se disponibiliza a fazer parte do grupo de trabalho do Cruz e Souza. Por favor, anote o seu nome no chat. Marcinha, me ajuda. Quantas pessoas nós estávamos? 3, 4? 5. 5. Muito bem, 5 nomes. Mais uma pessoa, por favor. Perfeito, fechamos 5. Então, gente, esse pessoal agora, no ano passado, Marcinha, você capitaneou o processo
nós devemos nos encontrar, fazer uma reunião virtual, nós vamos combinar uma data e um horário. Eu gostaria que você pudesse participar, Marcinha, nesse primeiro encontro, para orientar e nos passar o que foi feito, como foi feito, e a partir daí nós começamos a andar, esse grupo começa a andar por conta própria. Pode ser? Pessoal, pode ser assim? Então, Elaine, Joed, Renan, Roncone e Edson. Perfeito? Depois a gente conversa sobre o assunto. De forma geral, seria novembro o momento da premiação, né, da entrega da medalha. Nós temos, então, seria interessante que nós fizéssemos em outubro já a escolha. Tá? Então, pensem nisso. Nós temos o processo de inscrição, nós temos o processo de compilar, trazer e fazer isso. Esse grupo vai, então, trazer... Minha sugestão é que esse grupo discuta e proponha datas a trazer na próxima reunião. Marcinha. Já aproveitando, falando para o grupo, uma demanda que sempre acontece e a reclamação é sempre a mesma, e como esse ano está começando bem cedo, dá para resolver essa questão, é o tempo de divulgação. Então, planejem tudo para que tenha pelo menos, no mínimo, 30 dias. O ideal é 45 dias de formulário aberto, porque não é um edital, é um formulário, né? De formulário aberto. Então, pensem nisso para poder resolver de uma vez por todas, sem contar que também tem toda a divulgação da FCC para ser feita, né? E também a divulgação dentro do SEC, uma vez que eu estou no grupo, coordenadora do grupo de GT de comunicação, né? De repente, acho que até eu entro junto no grupo com vocês para pelo menos estar ciente de tudo que está acontecendo, né? Perfeito. Tá. Pode me colocar junto também, então. Melhor. Aí, fechou. Eu não queria não, mas tá bom, vai lá. Tá vendo como a Elaine ficou revoltada, né? Ok. Alguém quer fazer mais algum comentário a respeito desse assunto? Como é de encaminhamento, criação do GT? Eu acho que está feito, né? Perfeito. Gente, há 2 semanas nós fizemos o nosso encontro lá em Ibirama, né? Quem esteve lá, a gente percebeu que, assim como é nosso entendimento também, e o Elinho muito bem colocou, existe uma questão de que... Não, foi o Jonathan também. Quando bota dinheiro na mesa, vem todo mundo. É que nem abelha em mel. Botou o melzinho na mesa, aparece tudo que é abelha. A mesa está vazia, está limpa, então as abelhas somem. E não foi muito diferente em Ibirama. Mas eu queria escutar um pouco, fazer um período agora, uns 10 minutos de comentários gerais. Quem quiser falar, por favor, esteja à vontade. Hélio. Olha, eu acho que foi fantástico, cara. E aí entra uma coisa que eu sempre acreditei no SEC, é que eu pensei que pudesse ser feito, sabe? O pessoal deu curso, trabalhou, o pessoal da cultura estava lá, ajudou, trabalharam, sabe? É isso que eu vejo, sabe? Eu vejo muita burocracia no SEC, eu vejo muita burocracia na fundação, no SEC, e não vejo, sabe, oficinas, eu não vejo a gente criar alguma coisa para trazer grupos de teatro, trazer uma pessoa especializada para dar um curso, para fazer uma oficina. E nós fizemos isso lá. Então, eu acho que isso eu acho propositivo, eu acho isso interessante, entendeu? Quando a gente sai e a gente aplica as coisas, entendeu? Porque ficar só na burocracia, parece que a gente é um manual. Pega o pessoal do SEC que eles vão lá, vão explicar como é que é a Lab 2, como é que é a Lab 1. Não é isso, cara. Então, eu acho isso fantástico. Foram lá, eu vi o Joed com o seu piano lá, eu acho isso maravilhoso. Olha, vai ter sempre a minha aprovação, porque eu acho que é isso que a gente precisa fazer, cara. Perfeito.
Lembrando que o item atual é sobre a reunião do SEC. O fórum é o item de pauta na sequência. Montanha. Boa tarde, agora ao vivo, né, a todos. E antes que alguém estranhe o meu cenário aqui, eu estou em Curitibanos. Hoje à noite vou participar do Fórum de Turismo aqui Seminário de Turismo aqui da MURC, falando sobre a relação entre turismo e cultura. Então, estou no hotel agora, tá? Não estou em casa descansando, não. Bom, em relação à reunião, Edson, eu não discordo da tua fala em relação a quando a gente vai discutir a questão de editais, né, do financiamento da cultura em si, sempre há mais interesse, mas pontuo, como a gente identificou lá nas poucas pessoas que estiveram presentes da sociedade civil, que a divulgação foi extremamente falha. Então, nós precisamos fazer essa meia-culpa, né? Nós não divulgamos essa reunião da maneira adequada, tá? Eu acho que ficou um pouco, talvez, um esperando pelo outro, né? Porque estava atrelado, não atrelado, né? A reunião do conselho, ela não fazia parte da programação do fórum, né? Apesar de estar na sequência, né? Então, talvez ficou um pouco o próprio conselho esperando que o CONGESC fizesse a divulgação, a FECAM em si, e aí, quando nos demos conta, né, o conselho preparou aquele material e foi divulgado, e o comentário recebi no dia anterior, né? E outras pessoas tantas estariam aqui se tivessem recebido com mais antecedência. Isso foi o que eu ouvi das 2, 3 pessoas que estiveram lá. Então, penso que, a título de encaminhamento, a minha proposta se não hoje, na próxima reunião a gente já definir qual será a nossa próxima reunião presencial, onde ela será, e já começar a planejar isso, inclusive preparando material de divulgação, vendo o local, aos poucos, né, determinar a alguém esta responsabilidade para que a gente faça uma divulgação adequada e aí sim possa dizer se com divulgação adequada nós teremos uma boa participação ou não, ou se de fato, infelizmente, as pessoas só vão se interessar quando houver, enfim, recursos envolvidos. O que não deixa de ser uma pauta, porque a gente está sempre discutindo financiamento aqui também, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Só essa pontuação que eu faço. Perfeito. É bastante pertinente e temporâneo, né? Alzemir. Boa tarde, colegas. Pois então, né, eu acho que o Montanha, né, fez um relato importante, né? Acredito que, como propósito, né, de você fazer uma reunião descentralizada, de ficar mais próximo, né, dos municípios, né, dos fazedores de cultura, dos gestores de cultura, né, isso é fundamental, né, isso é fantástico, né, eu acho que isso temos que dar sequência, assim. Só lamento, já tinha até feito essa explanação lá no dia, né, a total, assim, uma ausência, né, 3, 4 pessoas, né, de uma cidade, né, que eu acho que foi pautado, foi a comunicação, né, só pode, né, é uma falha de comunicação, não sei de onde partiu essa falha, ou ficou um esperando o outro, como o próprio Montanha falou. Lamento mesmo, lamento não ter representações de Câmara de Vereadores, né, integrantes de comissão de cultura da Câmara de Vereadores, até mesmo tinha lá representante da Fundação, né, mas acho que tem que ser mais ainda, porque isso é um evento, né, um evento que faz parte, né, de um calendário de mobilização, né, do setor cultural e artístico, né, é um evento oficial, vamos dizer assim, então deveriam estar mais autoridades ou autoridades, né, deveriam estar mais presentes nesse evento, então lamento, tá? A gente sabe que muitos trabalhadores aí do setor cultural, nesses horários aí, também têm uma vinculação, né, com suas atividades laborais, né, mas outros agentes públicos poderiam estar presentes. Então, acho que fica que nas próximas nós tenhamos
uma maior divulgação que parta realmente. Eu acho que esse controle tem que ser do conselho. É o conselho que tem que tomar ter o controle, tomar as rédeas, né, a quem vai direcionar, e que não fique algo assim apenas de 4 dias antes, 3 dias antes, né? Seja bem muito antes preparado. Tá? Mas é isso. Ok, anotado. Elaine? Vamos pular, que eu acho que ela... Eu ergui a mão errado, desculpa aí. Marcinha, então. Bom, pessoal, o que acontece? A gente tem um GT de comunicação, nós somos integrantes desse GT, eu, a Elaine, sua coordenadora, inclusive, o Jonathan e eu esqueci quem é a outra pessoa, mas o Edson, e acrescentamos agora o Joede, haja vista o talento, né, do nosso colega na questão dos vídeos e fotografias, que bom, né? Muito bem-vindo, inclusive. O que acontece? Na reunião da quarta-feira, em que na última reunião antes da reunião, simplesmente não falamos nada na questão de divulgação. Vamos fazer, ficou naquela coisa do conselho, da oficina do conselho, e não falamos nada em comunicação. No meu entendimento, enquanto jornalista, uma divulgação para ela poder ter a sua finalidade concluída, ela precisa de, no mínimo, 15 dias, senão ela não chega. Ela não consegue chegar no produto final, no receptor final, que é quem a gente quer, né? E o que eu vejo? Eu vejo assim, concordo plenamente com o Marcos, a falha realmente é na comunicação, concordo também plenamente com o Marcos que precisamos definir a próxima cidade o quanto antes possível e fazer um calendário, aí nós no GT de comunicação construímos esse calendário para poder ter essa divulgação concisa, e mais ainda, precisamos da ajuda, da colaboração da FCC, e aí eu tenho uma entrada, e a própria Mel também é esse canal, com o Departamento de Comunicação, com da FCC, para sair uma arte, uma peça gráfica concisa, porque aquela que foi feita ali fui eu que fiz, não é a minha expertise, e fiz correndo no domingo, porque eu falei, meu Deus, não tem nenhuma divulgação, temos que fazer alguma coisa, né? Foi nesse sentido, por isso que eu disparei aquela arte, mas sim, temos que fazer um calendário, a partir que sirva de lição para todos nós, né? Porque para ter essas definições com antecedência. E muito mais antecedência ainda, porque o designer gráfico da FCC tem uma demanda muito grande e precisa ser demandado com antecedência sobre aquilo. Então, quanto mais cedo as definições do que faremos, mais tempo de divulgação e mais pontual seremos, né? Perfeito. Zé? Eu não estive presente, né, não sei fazer exatamente a leitura, né, que o Edson está fazendo dessa frustração com o grau, né, de que quem esteve presente, mas percebi pelas fotografias e percebi também pelos vídeos o público presente. Nós tivemos, eu não lembro quando foi, mas faz alguns meses, a nossa a primeira presencial em Florianópolis, e na época foi levantado essa questão das nossas reuniões regionais, né? Esse calendário ficou para ser elaborado, lá se vão há alguns meses, né? E não se elaborou calendário nenhum de reunião até hoje. E naquela época, naquela data, eu lembro que foi comentado sobre esse encontro dentro do Congesc, da participação do SEC. Eu questionei da validade de se transformar numa reunião regional. Coloquei que seria muito difícil que isso acontecesse, até porque o Congesc é uma representação governamental da cultura, né? Não é uma representação da sociedade civil e dos produtores de cultura, e sim dos gestores. Acho que foi uma oportunidade muito, muito boa, que poderia ter sido bem melhor aproveitada se já desde aquela época tivesse estabelecido esse diálogo com o Congesc, estreitado bem essa participação do SEC, ou seja, chegou nos últimos 15 dias, o SEC foi convidado a participar,
né, sem um planejamento, ou seja, a partir de uma ação individual de cada um dos conselheiros que tivesse algum tipo de talento, vamos dizer assim, né, para levar, e foi levado, uma oficina que foi criada ali, mas efetivamente na programação do CONGESC o SEC não estava presente. Tanto que a nossa reunião do SEC oficial foi fora da programação do CONGESC. Então, nós não estávamos nem inseridos para uma reunião regional e nem inseridos para uma reunião, uma oportunidade única, talvez, do SEC dialogar diretamente com os gestores da cultura. Então, nos dois sentidos, acho que foi equivocado a organização, tanto do SEC quanto do CONGESC, né, na inserção e na participação do SEC. Eu faço essa leitura, posso estar equivocado. E concluo dizendo que a nossa programação de regionais, né, onde sim haveria o planejamento, haveria a comunicação com os gestores, com a sociedade civil, né, essa participação de Ibirama, exatamente, a comunicação ficou no colo do CONGESC, né? E o CONGESC não estava com o foco no SEC, estava com o foco nos gestores municipais de cultura. Então, eu acho que a frustração, Edson, entendo a frustração, mas acho que nem cabe. Tá? A minha avaliação é o equívoco de nós considerarmos isso como uma eventual reunião regional, né, do SEC, que não é, ela não se configurou em momento nenhum com essa característica de uma reunião descentralizada do SEC. Só registro a presença do presidente da Fundação, o senhor Edinho. Boa tarde, Edinho, seja bem-vindo. E passo a palavra ao Hélio. Eu acho o seguinte, viu, Edson e companheiros, eu acho que nessa área eu sou especialista. Eu acho que nós temos que fazer o SEC, qualquer reunião fora, fazer um grande acontecimento, rapaz. Nós temos que fazer acontecer. E como é que se faz isso? Convidando os espetáculos da própria cidade, entendeu? De cidades periféricas, entendeu? Trazendo show, fazendo a parte teatral, fazendo a parte musical, fazer um grande espetáculo, mesmo que não tenha ninguém da área afim, pelo menos é um grande acontecimento. A gente tem que fazer acontecer, entendeu? A gente vai lá, faz a nossa reunião, mas nós temos que criar um fato novo. Nós temos que fazer a sociedade do local e periféricos falarem da nossa reunião. Então, eu teria que trazer o quê de lá? As pessoas que poderiam dar uma contrapartida, grupos como o do Edson, ou de Joinville, ou de outra localidade, para fazer uma apresentação, nós temos que fazer acontecer, cara. Entendeu? O simples fato do SEC fazer uma reunião não vai trazer nada. Entendeu? Tem que fazer o quê? Fazer um grande espetáculo. E a gente tem que fazer a sociedade comentar sobre isso. E se tiver espetáculo, a comunidade vai, cara. Entendeu? Tanto a comunidade da própria cidade quanto os periféricos. Eu acho nisso. Eu acredito que a nossa reunião, me perdoem, tem que ser um show. Entendeu? Tem que ser show. Perfeito, Elinho. Marcinha. Desculpe ter levantado a mão de novo, mas, gente, assim, tá havendo um equívoco. Uma coisa é o fórum do CONGESC, outra coisa é a reunião descentralizada do SEC. A gente só aproveitou o momento de ida a Ibirama, né? A culpa, a questão da divulgação, quem comeu bola fomos nós. E mesmo assim, os pouquíssimos que ali estavam, ainda tinha representação de Blumenau, representação de Ibirama e representação de presidente Getúlio. Eram poucos? Eram. Mas valeu sim, valeu a conversa. Valeu estar ali, valeu a saída do SEC. O SEC esteve em Ibirama na reunião descentralizada, né? A lição que nos cabe aqui é o fato de que precisamos de divulgação intensiva da próxima vez, mas não se a quantidade... Entendam que não é o quantitativo que importa, mas o qualitativo. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor, mas o que aconteceu é importante para a nossa trajetória, sim, entende? Então, temos que valorizar isso também e aprender com o erro. Com certeza. Eu anotei aqui 4 pontos, tá? Eu gosto da ideia
Eu, pessoalmente, gosto da ideia do Elinho de transformar as reuniões do SEC em um evento, tipo, me permita o nome, Caravana do SEC, né? Alguma coisa assim. Seria interessante. Porém, existe um contraponto. Fazer um evento, normalmente ele vai rolar no final de semana, né? Durante a semana é mais complicado. Então, isso é uma questão a ser observada. Roncone, você trouxe a questão do calendário que nós conversamos na reunião de outubro do ano passado, quando nós estivemos presentes aí lá em Florianópolis, e é a segunda parte desse ponto. Porque lá nós definimos alguma coisa tipo que nós iríamos conversar, fazer a reunião do Congesc e depois nós faríamos uma reunião a cada bimestre, alguma coisa assim, em cada mesorregião. Me ajudem a recuperar essa fala, mas foi mais ou menos por aí. Então, esse ponto está na pauta por ter acontecido a reunião de Ibirama e agora ser um bom momento para a gente já conversar e ver que meso se dispõe a fazer a próxima reunião para que a gente já possa agora começar a fazer esse planejamento. Entendeu? Eu vou passar para o Edinho a palavra. Por favor, Edinho. Depois a gente conclui aqui. Primeiro, o seguinte, desculpa aí que eu estou numa agenda, né, que não podia ter desmarcado, atendi o deputado agora, e agora vou atender o vizinho da Marcinha aí, que é o secretário de Cultura de governador Celso Ramos, e está com a comitiva aqui fora, para tratar de um patrimônio tombado. Mas assim, ó, aproveitando, a Fundação Catarinense de Cultura, nós estamos com um projeto, já indo nessa linha aí do Elinho e do Edson, nós estamos aí com um calendário até final do ano, tá, dos programas, dos eventos de IDC. Por que já não aproveita? Entendeu? Não tem nada, já está pago, é dia de semana também, não é só final de semana, às vezes é na quinta, na sexta, na terça, segunda, né? São Joaquim, por exemplo, nós tivemos um auditório lá lotado numa segunda-feira, né? Então, já poderia ver isso, a gente pode ver isso com a DIAC, aqui, a Diretoria de Cultura aqui da FCC, um calendário de onde vão estar, em qual mesorregião vai estar esses eventos no mês tal, por exemplo. Em junho agora nós vamos ter 90 eventos, só no mês de junho, para ter uma ideia, né? Durante o mês. Então, nesses municípios onde eles vão passar. No mês passado, ele passou na região do Vale, né? Teve Navegantes, né, o Marcos? O IDC? Teve. Sim, agora dia 12 nós vamos receber outra apresentação. Viu? Então, assim, já poderia, fica como sugestão, já está pronto, já está pago, entendeu? E poderia terminar com o dia da reunião do SEC, e o SEC está todo lá presente, inclusive, para participar, e aí chama, né? É uma forma também de se fazer presente e até ver, né, como é que estão sendo esse espetáculo, fazer uma avaliação e tal. Fica como sugestão, tá? Eu vou atender o secretário aqui, mas a Carol Rios, aqui, a nossa assessora, está acompanhando a reunião, tá, pessoal? Eu já volto em seguida. Obrigado. Edinho, Oi. A Dagma, deixa eu só aproveitar aqui e fazer um parênteses. A Dagma trouxe uma questão, nós estávamos falando sobre os colegiados estaduais, setoriais estaduais, e um dos canais de comunicação dos conselheiros com a sua base poderia ser o mailing ou os registros do Mapas. Eu sei que o servidor do Mapas não foi desligado, ele está lá ainda, mas ele é de sua responsabilidade. Quem assina o acesso a essas informações é você, como presidente da fundação. Então, eu só adianto que nós vamos conversar para verificar da possibilidade de acessar e talvez até distribuir ou utilizar estes e-mails que estão lá cadastrados e que foram cadastrados quando da eleição dos conselheiros no SEC. Ok? Era isso que eu queria. Fecho meu parênteses agora. Tá? Obrigado. Então, pessoal, a ideia do Edinho de juntar as apresentações do IDC vai ao encontro do que o Hélio colocou e que me parece que, bom, não é tão ruim. E aí a gente poderia tentar fazer um casamento. Elinho, você pode tentar fazer esse casamento com sugestões de datas para as próximas reuniões, buscando sempre foco em uma reunião por meso durante o ano? Pode, tranquilo. Aí você traz isso para nós? Faço, porque a CRICA é fácil, é só a gente marcar a reunião, a gente vê quem está passando naquela
aquela localidade e faz o evento, entendeu? Eu te desafio, se é que me permite usar assim, porque você tem facilidade de conversa, você conversa com o pessoal da fundação, então eu te desafio exatamente a você trazer uma proposta de calendário. Tá, tranquilo. Perfeito? Então tá, Elaine. Não, só queria trazer aqui os dados para relembrar o calendário que a gente tinha estabelecido na nossa reunião de 24 de novembro. Junho seria Meso Sul, agosto Meso Oeste, outubro Serra, dezembro Norte. Né? Foi isso que a gente tirou na reunião presencial, está anotado. Mas aí precisa de articulação também, porque da mesma forma que houve a complexidade para ir para Ibirama, também tem uma complexidade para o deslocamento de cada meso, né, partindo do princípio que tem aí toda o rito público, né, para o deslocamento dos conselheiros e principalmente datas, né, que as agendas são muito complexas. Mas a gente tinha esse calendário estabelecido, a gente só não tocou ele para frente. Elaine, eu acho que você poder conversar com Elinho e usar essas duas informações para fazer um calendário base, proposta, e aí encaminhamos isso, discutimos aqui na próxima reunião e encaminhamos para a Melissa para que ela possa fazer os encaminhamentos dentro da fundação. Eu não sei se seria você, Melissa, que faria isso, mas para verificar essa questão dos deslocamentos que a Elaine coloca. Tá. Posso falar? Claro. Na verdade, eu dou início depois que for definido, tá? Ou seja, define-se que em julho vai ser no Sul. Aí, ok. Aí começam-se os trâmites para a gente poder fazer solicitação de diária, esse tipo de coisa. Tá, e se nós Aí não tenho como ver isso antes. Se nós definimos o calendário do ano, tá? De agora Então, até o final do ano. Não vai adiantar, porque não tem como. Eu só posso iniciar os trâmites a partir do momento que é decidido uma viagem. Porque daí tem que fazer a viagem, prestar conta para poder fazer a próxima. Ah, ok. Entendeu? Bom, então... O calendário vai funcionar para a gente internamente no SEC, mas não tem como passar adiante. Perfeito. Hélio, então você e a Elaine já tem o norte aí. Elaine, é contigo. Inclusive eu queria pedir, né, aí de alguém da fundação, qual é o calendário do IDC que está previsto para a região da Grande Florianópolis agora, que não está divulgado ainda na página da FCC. Dia 1º/6, eu sei que tem uma apresentação em Biguaçu, segundo o mapinha que foi colocado, mas eu não sei nem o espetáculo, nem onde, e eu gostaria de levar os meus alunos, porque tem uma defasagem gigantesca ali na região, e aproveitar, né, essa apresentação e poder dar uma mobilizada ali na comunidade que eu dou aula. Mas não achei informações sobre isso, perguntei lá no grupo também, não tive resposta, então, por gentileza, se alguém puder me dizer quem vem para Biguaçu no dia 1º de junho, eu agradeço demais. Dia 5 eu posso dizer, vai ser no Campeche. É o espetáculo Abraço, que vem de Rio Negrinho. Tá. Então, encaminhando este ponto de pauta, Elinho, você e Elaine, por favor, vocês tentem fazer essa montagem e tragam para nós e a gente bate o martelo, então, da próxima. Zé, aí eu acho que também atende ao teu anseio, né? E também o que muito bem externaram Marcos, Marcinha, a questão do prazo para divulgação. Ok? Nós temos agora aqui ainda a questão das oficinas, o retorno das oficinas que nós tivemos lá em Ibirama e solicitação de informações. Estaria definido agora um intervalo. Vocês querem fazer um intervalo? Perfeito. Agora são 15h30, pode ser até as 15h45, 15h50, 15h50. Então tá, eu vou interromper a gravação aqui e nós retornamos às 15h50.